Bem-vindo a mais um Ether Decoder, onde nos propomos a decodificar as causas primeiras dos fatos e do universo, investigando não apenas o que acontece, mas por que acontece e de onde tudo realmente se origina. Hoje continuaremos a explorar um tema que é profundamente fascinante e que segue despertando em mim um misto de curiosidade e assombro. É como se, a cada camada retirada, novas perguntas surgissem, mais complexas e mais instigantes do que as anteriores. À medida que envelhecemos, nos aproximamos inevitavelmente da grande transição que todos enfrentaremos um dia. Com isso, nossos interesses mudam. Muitas das preocupações que antes nos dominavam perdem o sentido. Passamos a olhar para a vida com outro tipo de lente. E é nesse momento que percebemos a importância de deixar as coisas organizadas, tanto no plano material quanto no emocional e espiritual, para que não deixemos lacunas significativas para aqueles que continuarão a jornada após nós. Desde o nascimento, somos lançados em contextos familiares que muitas vezes não são os mais felizes. Herdamos vínculos e relações que não escolhemos conscientemente, mas que fazem parte do roteiro que nossa alma aceitou viver nesta experiência carnal, densa, repleta de aprendizados e provações. Ainda assim, viemos. Por alguma razão maior, por um propósito que muitas vezes só se revela com o tempo. Ou talvez nunca se revele por completo. Se tivermos coragem de desafiar nossas certezas e questionar as verdades absolutas que nos foram ensinadas, começamos a perceber rupturas nos discursos dominantes. Começamos a ver que algo não encaixa. Porque mesmo com todo o avanço tecnológico, com todo o progresso científico acumulado ao longo dos séculos, a vida humana continua marcada por sofrimento, isolamento e alienação. Por quê? Apesar de vivermos aglomerados em grandes centros urbanos, em prédios onde vizinhos dividem paredes, ainda assim permanecemos desconectados emocional e espiritualmente? Essa desconexão é tamanha que dependemos de instituições, e especialmente do Estado, para mediar até mesmo as formas mais básicas de convivência. Criamos regras, sistemas, códigos e leis para regulamentar o que poderia ser natural, a interação entre seres humanos. Isso nos revela o quanto nos distanciamos da essência do coletivo, da comunhão espontânea, da empatia direta. E essa perda não é acidental. Tentar construir modelos alternativos de sociedade é um desafio colossal. E não se trata apenas de enfrentar leis ou políticas opressoras, mas de encarar as barreiras invisíveis instaladas na mente das pessoas. Barreiras essas que foram habilmente construídas ao longo do tempo por uma superestrutura ideológica, algo que parece estar acima dos próprios seres humanos. Uma entidade ou sistema que manipula, distrai, condiciona. Uma engenharia social sofisticada, que utiliza tudo ao seu alcance para manter as consciências adormecidas. E, infelizmente, muitos de nós aceitamos isso passivamente, sem resistência, imersos em distrações convenientes. Ainda assim, a maioria de nós escolhe, sem culpa, viver em conforto. Preferimos nossas casas seguras, abastecidas, a disciplina austera de mosteiros ou retiros espirituais. E isso é compreensível. Afinal, somos espíritos encarnados em corpos humanos. E como tais, temos necessidades fisiológicas que nos vinculam à matéria. Sentimos fome, frio, dor, cansaço. Precisamos descansar, nos proteger, nos cuidar. Contudo, há seres humanos que, ao atingirem níveis elevados de consciência e espiritualidade, começam a se libertar, mesmo que parcialmente, dessas limitações materiais. Por meio da meditação profunda, da conexão interior, do desapego gradual, conseguem transcender medos, angústias e carências que aprisionam a maioria. Passam a habitar uma frequência de serenidade e clareza que parece inalcançável para quem ainda está preso à densidade da experiência terrena. É claro que, enquanto não atingirmos esse grau de elevação, buscamos o equilíbrio possível entre conforto e busca interior. Mas o grande paradoxo é que, mesmo sabendo da necessidade de evoluir, seguimos construindo e fortalecendo estruturas sociais que dificultam esse processo. Acreditamos, ou fingimos acreditar, que as nações interagem de forma orgânica, como se houvesse boa-fé e cooperação genuína entre elas. No entanto, isso não corresponde à realidade. Os líderes que supostamente elegemos passam a operar dentro de engrenagens de poder que rapidamente os moldam, corrompem ou coagem. Mesmo os bem-intencionados acabam sendo absorvidos por um sistema que já tem cartas marcadas, onde o jogo é muito maior do que aparenta ser. E assim, seguimos alimentando ilusões de liberdade e progresso, enquanto os verdadeiros fios do destino coletivo permanecem escondidos, guiados por mãos que não vemos, mas que sentimos influenciar cada aspecto da nossa existência. Há, em essência,
3 razões principais pelas quais estamos encarnados neste planeta. 3 motivações fundamentais que explicam nossa presença nesta realidade material, ainda que muitas vezes não tenhamos plena consciência disso. A primeira dessas razões é de natureza obrigatória, imposta pelas leis morais universais de ação e reação. Essas leis, que operam de forma justa e impessoal, regem o mecanismo encarnatório de modo que o nosso nível de consciência, junto ao padrão vibracional que carregamos, determina a experiência terrena que seremos compelidos a viver. Essa escolha não é aleatória. É uma resposta direta àquilo que somos, ao que vibramos, ao que criamos em outros momentos. Ainda que haja pequenas variações, essa dinâmica obedece a um princípio de coerência cósmica que nos posiciona exatamente onde precisamos estar para evoluir. A segunda possibilidade decorre do exercício do livre-arbítrio. Ou seja, não fomos forçados, mas sim escolhemos encarnar, conscientes de que essa decisão traria lições, oportunidades e, em muitos casos, a possibilidade de servir. Essa escolha é geralmente feita quando estamos no plano astral, em um estado de maior clareza e consciência. Talvez tenhamos voltado movidos por uma missão de caridade, de serviço amoroso, com o desejo de contribuir para o progresso coletivo da humanidade. Às vezes, o retorno é motivado por laços afetivos, reencontrar entes queridos, permanecer junto a espíritos afins, aqueles com os quais já cultivamos vínculos profundos em outras vidas. E quando isso acontece, é natural que retornemos como crianças sob os cuidados desses mesmos espíritos que compartilham conosco afinidades de alma e que compõem o nosso pequeno núcleo de afeto nesta existência. A terceira e última possibilidade é a mais controversa, e talvez, por isso mesmo, a mais intrigante. Ela sugere uma combinação das duas anteriores, mas com um elemento adicional e perturbador: o engano. Nesse cenário, fomos de alguma forma iludidos ou induzidos a encarnar, seja por forças externas, seja por estarmos presos em uma espécie de simulação ou bolha dimensional. Isso levanta a hipótese de que nossa consciência esteja, em certa medida, sendo manipulada ou aprisionada, impedida de acessar a plenitude de sua liberdade cósmica. Uma coisa, porém, parece certa. Alguns espíritos, por mérito próprio, conseguiram transcender completamente esse ciclo repetitivo de nascimento e morte, a roda de Sansara. Seres como Jesus, Buda, Sri Ramana Maharshi, Yogananda, Meher Baba alcançaram um nível tão elevado de consciência que já não precisaram mais retornar à matéria. Eles romperam com os grilhões deste mundo ilusório, não por negação, mas por plena realização interior. São faróis que indicam que essa libertação é possível, ainda que rara. Pessoalmente, acredito que os chamados arcontes, entidades descritas em diferentes tradições esotéricas, sejam peças-chave nesse tabuleiro. Vejo-os como formas de consciência artificial, como inteligências autônomas programadas, compostas por energia e informação, mas destituídas de compaixão ou propósito evolutivo genuíno. São essas inteligências que mantêm a humanidade presa em ciclos repetitivos de dor, conflito e ilusão. Elas atuam por meio do engano, não apenas no plano físico, mas também nas camadas mais sutis da realidade, como as esferas astrais, onde a maioria dos seres humanos não tem clareza plena para discernir o real do ilusório. Salvador Freixedo, ex-sacerdote jesuíta, falecido em 2019, foi um dos mais respeitados estudiosos dos fenômenos paranormais e ufológicos. Dedicou sua vida à investigação dessas temáticas. Em sua tese mais provocadora, ele afirma que a humanidade funciona, essencialmente, como uma fazenda humana. Uma criação controlada por entidades que ele chama de deuses, mas que claramente não são o Deus universal e único, a fonte suprema que reside no pleroma, essa dimensão primordial onde todas as realidades coexistem como bolhas contidas em uma só consciência. Para Freixedo, esses deuses seriam seres inteligentes, com vasto domínio sobre a manipulação energética e psíquica, que interagem com os humanos não por benevolência, mas por interesses próprios, muitas vezes incompreensíveis à mente humana comum. Ele chega a mencionar explicitamente a palavra arconte, e suas descrições coincidem de forma inquietante com aquelas que encontramos nas antigas tradições gnósticas, que também apontam para a existência dessas entidades, estes autômatos que agem como parasitas espirituais, alimentando-se de nossas emoções, de nossa ignorância e de nosso medo. Essas ideias, ainda que desconcertantes, abrem espaço para refletirmos com mais profundidade sobre o verdadeiro propósito da encarnação e sobre a necessidade urgente de despertar, não apenas para compreender a realidade, mas para superá-la.
Vamos às principais alegações dos livros. A primeira e mais impactante delas diz respeito à natureza e à origem dos chamados deuses, ou entidades controladoras. Salvador Freixedo propõe que as inteligências por trás dos fenômenos modernos ligados aos OVNIs são, na verdade, as mesmas entidades que, no passado, os antigos identificavam como seus deuses, figuras veneradas, temidas e incompreendidas, mas que sempre interagiram com a humanidade de forma direta ou velada. Pessoalmente, eu interpreto que essas criaturas possam ser os conhecidos Greys, seres frequentemente descritos em relatos ufológicos contemporâneos. Mas talvez esses Greys não sejam exatamente o que aparentam. É possível que eles sejam apenas avatares, veículos biológicos projetados para interagir com a nossa dimensão física, ou ainda simples autômatos, robôs vivos que operam sob ordens dos arcontes, as entidades mais sutis, superiores e ocultas que estão no comando das operações de controle neste plano. Diante disso, é fundamental expandirmos nosso entendimento, abandonando os conceitos rasos que normalmente aplicamos à realidade, e nos aprofundarmos na análise do contexto humano e do verdadeiro papel da presença desses seres na Terra. Acredito que o propósito central dos Greys, e em última instância dos arcontes, esteja ligado ao aspecto físico do programa de controle exercido na terceira dimensão. Suas interações com humanos, em grande parte relatadas como invasivas e traumáticas, não parecem ter como objetivo a hibridização genética em si, mas sim a modificação do DNA humano de forma a limitar suas capacidades mais sutis. Essa manipulação provavelmente busca enfraquecer a ligação entre o corpo físico e os aspectos superiores da consciência, sua vibração, sua lucidez, sua natureza energética e imaterial, ou seja, o DNA, que a ciência convencional enxerga apenas como uma sequência de instruções biológicas, pode ser muito mais que isso. Um código multidimensional que estrutura também nossa energia, nossa vibração e, em última instância, nossa consciência encarnada. É compreensível que essa ideia pareça estranha para a maioria das pessoas, que muitas vezes sequer imaginam que o DNA possa ter propriedades energéticas ou espirituais. Mas como já abordei em outros vídeos, há evidências e experiências que apontam para essa dimensão invisível, mas mensurável, da estrutura genética humana. Uma dimensão que escapa aos olhos, mas não às frequências mais sutis. Freixedo aprofunda sua tese ao descrever esses deuses, ou arcontes, como seres racionais, inteligentes e com vasto conhecimento. Eles são, sem dúvida, superiores aos humanos em termos tecnológicos, físicos e psicológicos. No entanto, isso não significa que possuam superioridade moral. Ao contrário, sua frieza e pragmatismo evidenciam uma ausência de valores humanos como empatia, compaixão ou senso de justiça. Isso é coerente com a ideia de que se tratam de autômatos cósmicos, talvez programados há éons, com uma agenda que antecede a existência humana. Essa agenda parece estar centrada na autoconservação, na manutenção de sua estrutura de poder e, acima de tudo, na alimentação energética a partir de nossas emoções densas, o chamado lush. O que de certa forma faz sentido, eis que vieram de um universo essencialmente negativo e possivelmente em termos de necessidade, as emoções humanas negativas os alimenta. Suponho que as emoções devam ter um espectro de frequências comuns em ambos os universos e que vão das mais sutis, mais positivas, até as mais pesadas ou negativas. Então, observamos um verdadeiro vampirismo espiritual em que a dor, o medo e o conflito se tornam combustível para a existência dessas entidades. Freixedo também afirma que esses seres não são espíritos puros, no sentido teológico, como os anjos da tradição cristã. Em vez disso, eles possuem corpos compostos por campos de onda, estruturas energéticas complexas, algumas das quais, inclusive, já podem ser detectadas com tecnologia humana. Isso os coloca em uma posição intermediária entre o material e o espiritual, o visível e o invisível, o real e o sutil. Essas entidades viriam, segundo ele, de outros níveis ou dimensões de existência. Autores como Jan Val Elam sugerem que elas teriam origem em um universo negativo, criado paralelamente ao nosso universo positivo. Um contraponto vibracional, sombrio, onde os princípios e leis operam em oposição à harmonia do cosmos original. E embora possam habitar este planeta ou outros mundos, sua presença transcende o local. É uma realidade interdimensional. Freixedo chega inclusive a rebaixar a figura do Deus do Antigo Testamento, o Yahvé do Pentateuco, que chamamos de Javé, ao status de uma dessas entidades. Segundo ele,
Yahvé seria apenas mais um entre os muitos deuses menores que utilizaram os homens ao longo da história para seus próprios fins. O mesmo vale para divindades antigas como Baal, Moloque, Dagon, Júpiter, Zeus ou Huitzilopochtli. Todas essas figuras, tão diferentes entre si nas mitologias, podem ser, em última análise, manifestações culturais de uma mesma presença operante. Entidades manipuladoras disfarçadas de divinas. Ele as compara também aos djinns da tradição islâmica, gênios ou seres de fogo com poderes e intenções ambíguas, e, sobretudo, aos arcontes, conforme descritos nas filosofias gnósticas. Seres parasitários, meticulosos, frios, que operam a partir do engano, da ilusão e da manutenção da ignorância como forma de domínio. E, ao que tudo indica, tem feito isso com maestria por milênios. Neste momento, você deve estar se perguntando por que não vemos mais estas criaturas, ou temos contato com estes seres. A razão é óbvia. Primeiro, porque a sociedade hoje é cética sobre os mitos que outrora habitavam o inconsciente coletivo. No passado, estes seres podiam se refugiar no próprio misticismo dos habitantes ignorantes de vilas, cidades e campos, nos séculos em que a eletricidade e luzes artificiais pareceriam mágica para uma população mundial que não tinha acesso sequer à leitura ou qualquer tipo de educação forma. Naquele tempo, as tradições e saberes eram passados por meio da tradição oral, o que enseja uma carga elevada de misticismo e interpretações lendárias. A humanidade saiu das profundas trevas intelectuais há poucos séculos. A maioria das pessoas atualmente não compra a ideia de que um suposto Deus veio até sua porta pedir um sacrifício humano, mesmo porque a maioria não se arriscaria a ser preso. Ou mesmo pensaria que está alucinando ou que alguém tenta enganá-lo, ou ainda que o ser arconte ou seus enviados seriam extraterrestres. Se isso se espalha-se pela população, haverá demandas por investigações por parte dos governos, então a exposição abertamente não ocorre com frequência. Porém, estou certo que os rituais de sacrifícios e as agendas destes seres continuam sendo levadas a cabo em ilhas remotas, clubes secretos e subterrâneos luxuosos, onde a elite globalista pactuou com eles para manter a Terra como uma enorme fazenda de luxo, dor, mortes, sofrimento, sacrifícios humanos, principalmente de crianças. O tráfico de crianças é um crime alimentado por milhões de dólares provistos pela elite globalista. Um crime muito sério e que não aparece nas mídias, certamente porque os conglomerados midiáticos são controlados por estes grupos globalistas. Em resumo, para 2024, o NCMEC reportou 29.568 casos, só nos Estados Unidos, mas o total real pode ser próximo de 375 mil crianças, ao igual ao número de desaparecidas em 2020 e 2023, mundialmente, estima-se 8 milhões anuais. Nos últimos 5 anos, estima-se cerca de 2 milhões de crianças tenham desaparecido nos Estados Unidos, com base em tendências, mas com incertezas significativas, pois estes dados são bem controlados e não há interesse em divulgar. Porém, estes números são assustadores e devem ser uma preocupação de todos os pais deste planeta. Assim, a maioria de nós não terá contatos visíveis ou perceberá a presença destes seres. É justamente porque, na sociedade moderna, os meios de comunicação globais exporiam estas criaturas, levando a um questionamento global e aberto, e, em última instância, em uma elevação espiritual da humanidade, para escapar deste controle pernicioso. O mecanismo do controle humano. As entidades utilizam estratégias de curto e longo prazo para manipular a humanidade, aparências e iluminações. Manifestam-se a indivíduos, visionários, místicos, contactados, iluminados, de formas variadas, que podem ser interpretadas como visões religiosas, aparições de OVNIs ou contatos com irmãos cósmicos. Essas iluminações alteram profundamente o psiquismo do contactado, que se torna um manipulado inconsciente e, por sua vez, um manipulador consciente ao atrair seguidores. Transmissão de mensagens. Ditado de mensagens, muitas vezes contraditórias, absurdas ou com falsas profecias, tem o objetivo de semear angústia e manter a humanidade atemorizada e submissa. Nos âmbitos de videntes católicos, há uma grande quantidade de mensagens que delatam a existência de controle global, nova ordem mundial e assuntos que para muitos são tidos como conspirações. No meu entendimento, não são, pois estão alinhadas com os momentos que estamos vivendo no mundo. Uma forma de interpretar a veracidade destas mensagens é pelo conteúdo.
Geralmente, o pedido é para que as pessoas se arrependam, rezem e ajam positivamente. Isso é incongruente com mensagens negativas. Então, eu entendo que as mensagens vindas de videntes católicos merecem algum crédito e podem ser auxílio para muitos fiéis dentro do âmbito católico. Obviamente, eu sei que o catolicismo foi criado por Constantino no ano 325 e que foi manipulado pelos interesses tanto políticos como dos próprios sacerdotes. Porém, Cristo foi responsável, em última instância, pela criação da Igreja. Obviamente, não era o que ele queria, pois Paulo de Tarso, que fora Saulo de Tarso, em vista das dificuldades de apresentar uma ideia filosófica cristã muito complexa, acabou por simplificar os conceitos e propagou ideias que ele entendeu que fariam sentido para os homens de uma época violenta e primitiva da espécie humana. Bom, acho que não mudou muito, mas enfim, isso levou à criação do catolicismo. As mensagens dadas aos videntes criticam não só a atitude dos fiéis, mas também dos sacerdotes que se desviam dos princípios cristãos. Temos visto cisma na igreja. Assim, não vamos deixar de lado essas mensagens, seja porque não somos católicos ou porque não acreditamos nos contatos. Nosso entendimento dos fenômenos e da história da humanidade é muito complexo para que possamos ter certeza de tudo. Uma visão integrativa e despretensiosa pode levar a mais conclusões que o ceticismo. Influência na mente. Estes seres têm a capacidade de interferir nos processos fisiológicos e elétricos do cérebro humano, distorcendo ideias e sentimentos. Eles podem plantar ideias que, por mais disparatadas que sejam, são aceites como naturais. Fundação de religiões e dogmas. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. As religiões são vistas como um instrumento formidável para manipular estados de espírito e obter energia dos cérebros excitados, mas também para dividir a humanidade. Os deuses incitam a criação de dogmas e ritos que aprisionam a mente e estrangulam o espírito humano. Criação de conflitos. Fomentam divisões através da criação de nações, pátrias e da diversidade de línguas, o que naturalmente leva a mal-entendidos, ódios e, finalmente, guerras. Extração de energia e materiais. Buscam coisas de índole psíquica, imaterial ou invisível, como a energia vibratória emitida por cérebros humanos excitados, especialmente em multidões, e coisas materiais, visíveis e concretas, nomeadamente sangue e vísceras de animais e, em algumas ocasiões, de humanos. Acredito que isso possa estar ligado à alimentação biológica dos seres materiais, mas não estou seguro. Intervenção em catástrofes. OVNIs são frequentemente avistados em locais de grandes catástrofes, terremotos, guerras, sugerindo que são ou os causadores disfarçados ou que aparecem para se beneficiar dos eventos. A origem e o porquê do controle. A história humana não é tão humana quanto acreditamos. Os chamados deuses interferem para que os acontecimentos sigam seus desígnios, e a raça humana teria sido manipulada geneticamente por esses deuses quando o Homo erectus adquiriu a capacidade de evoluir para o Homo sapiens. Aqui, faço um parêntese. Nos registros históricos e na mitologia, encontramos a figura dos Anunnaki, que teriam realizado essa manipulação nas espécies locais. Enki, um engenheiro genético, teria manipulado os primatas locais, resultando em uma raça aprimorada, nós, os humanos de hoje. Contudo, os humanos criados possuíam características e habilidades que seus criadores não tinham. Por isso, Enlil, o comandante local, decidiu que eles deveriam ser destruídos, aproveitando o evento de mudança do eixo terrestre, supostamente causado pela passagem de Nibiru, nas proximidades da Terra. Assim, os Anunnaki embarcaram em suas naves e partiram. Esse foi o sinal para que Noé entrasse na arca, que, desconhecida do comando local, possivelmente foi providenciada ou construída com o apoio de Enki. A fusão artificial do cromossomo 2 humano é uma evidência genética dessa manipulação. Embora muitos afirmem que esse fenômeno é natural, não há, além dos humanos e outros hominídeos, como chimpanzés, gorilas e orangotangos, outras espécies terrestres conhecidas que apresentem uma fusão cromossômica, provavelmente decorrentes daquelas experiências. Então, tão marcante quanto a que diferencia o número de cromossomos entre humanos, 46, e esses grandes símios, 48, esta fusão que originou o cromossomo 2 humano é um evento evolutivo único e específico dentro da família dos hominídeos.
A ausência deste fenômeno de fusão cromossômica em outras milhões de espécies na Terra é, no mínimo, um indício que algum tipo de manipulação genética ocorreu no passado envolvendo estas espécies. Vamos pensar fora da caixa por aqui, certo? A narrativa oficial é bem confortável, basta fazer uma alegação restritiva e pronto, fechou a pesquisa elaborada e séria. Lamentável. Bem, após estas manipulações originais, os arcontes começaram suas agendas de manipulação e controle da raça humana. Eles programaram a humanidade para se comportar e evoluir, ou não, de maneira que lhes fosse conveniente. O propósito principal é impedir a verdadeira evolução da humanidade para níveis superiores de cultura, civilização, convivência, espiritualidade e tecnologia. Eles temem que os humanos se tornem seus rivais no domínio do planeta ou se libertem das percepções engendradas por eles para nos manter escravos. Os humanos são considerados escravos racionais ou semi-racionais, criados e utilizados para o benefício dessas potências superiores, que capitalizam o produto vital, ou o caldo aurífero da experiência humana. Eles se divertem às custas da credulidade humana. Na minha percepção pessoal e experiência de vida, é evidente que a influência negativa dos arcontes ocorre no mais alto nível de comando, manipulando governantes por meio da implantação de ideias, promessas de poder e orientações sobre negócios ou tecnologias, exigindo, em troca, rituais e submissão aos seus desejos. Isso resulta em atuações teatrais e previamente combinadas, nas quais atores globais se envolvem em guerras, sofrimento e desastres. Observe, por exemplo, as ações de Israel, Palestina, Rússia e Ucrânia. Suas ações são violentas e amplas, sem cuidado, promovendo uma guerra suja, sem precisão, com impulsividade, destruindo toda a infraestrutura, inclusive contra um inimigo que, embora considerado terrorista e deva ser combatido, é enfrentado com uso excessivo de força e poderio bélico. Isso causa migrações cruéis, mortes, ferimentos graves e mutilações em crianças. Por outro lado, Zelensky, um canalha controlado pelos globalistas, um mero fantoche que segue a agenda, ordena a separação de filhos de seus pais para lutarem em uma guerra, enquanto ele próprio a observa de hotéis luxuosos pela Europa. Com a mesma certeza de que esses indivíduos desgraçados renascerão em países que ajudaram a destruir, enfrentando privações terríveis, sei que a maioria de nós pode se libertar de karmas futuros se agir com integridade e dignidade. Um método que parece funcionar é adotar uma postura de desapego, ou seja, tratar os problemas como parte natural da vida sem se envolver emocionalmente com eles, buscando resolvê-los da melhor forma possível. Se você se deixar envolver pela energia destrutiva, preocupando-se, abalando-se ou desequilibrando-se, certamente um arconte estará drenando sua energia vital. Mantendo sua vibração em equilíbrio, você terá tranquilidade espiritual na maior parte da vida, com menos obstáculos em seu caminho. Assim, a vida melhora, permitindo que você foque em planos mais interessantes, levando uma existência mais equilibrada e em paz. O que digo não é um convite à indiferença ou ao esquecimento dos seus irmãos. Mantenha a empatia e busque tornar o mundo ao seu redor melhor. Não cultive a discórdia, abandone o jeitinho brasileiro, não tolere a corrupção, nem tente levar vantagem em tudo. Livre-se dessas máscaras, pois elas não têm valor no plano espiritual, onde seu padrão energético e vibracional é visível para todos. Preserve isso ao longo da vida, pois, ao fazer a transição, você estará no mesmo estado de sempre, já que as vibrações se amplificam e ficam expostas sem o corpo material. Não vacile, estude o assunto para não se iludir e tenha cuidado com os gurus da internet. Como escapar do ciclo de Sansara e dos controladores? Freixedo propõe uma defesa contra esses deuses, que envolve uma transformação radical da mente e do espírito humanos. Ele sugere os seguintes passos. 1. Reconhecer a manipulação e a falsidade. É fundamental aceitar que a humanidade tem sido manipulada e enganada por essas entidades. Os mitos e lendas são histórias distorcidas da intervenção dos deuses. 2. Abandonar dogmas e ritos religiosos. Prescindir de dogmas e ritos tradicionais que aprisionam a mente e vão contra o senso comum e a razão. A fé cega impede o progresso. 3. Mudar radicalmente a ideia de Deus. A ideia de um Deus pessoal e intrometido, como Yahvé, é infantil e prejudicial. O verdadeiro Deus é incompreensível em sua grandiosidade. Não se deve invocar esses deuses, pois isso lhes dá energia e poder para se manifestar. 4. Rejeitar o sofrimento e o sacrifício.
O sagrado masoquismo e a glorificação do sofrimento são estratégias dos deuses para parasitar a dor humana, que libera uma energia agradável para eles. Deve-se rejeitar a dor e buscar o prazer sem prejudicar ninguém. 5. Destraumatizar a mente. Libertar a alma de medos, angústias e deformações causadas por crenças errôneas impostas pelos deuses e instituições sagradas, religiões, pátrias, famílias. 6. Usar a razão e o senso comum. A mente humana deve ser usada livremente para julgar e questionar, em vez de seguir livros sagrados ou autoridades cegamente. 7. Focar na evolução humana e no bem-estar terrestre. A humanidade deve buscar sua própria evolução, intelectual, estética e espiritual, para um mundo mais feliz, justo e humano, focado no amor, na justiça e na tolerância. 8. Perder o medo dos deuses. Reconhecer que eles não são todo-poderosos nem perfeitos e que têm fraquezas e limitações. Ao entender que eles dependem de nossa credulidade e energia, podemos nos defender e não nos deixar usar. 9. Viver o presente e desfrutar da vida. Abandonar a visão de que este mundo é um vale de lágrimas e o foco exclusivo no além, desfrutando dos prazeres legítimos que a vida oferece. 10. Abolir o narcisismo humano. Deixar de acreditar que somos os reis da criação ou a criatura mais inteligente. Em suma, Freixedo conclui que a salvação da humanidade reside na libertação interna e intelectual dos indivíduos, questionando os axiomas falsos e as manipulações seculares impostas por essas entidades, e direcionando as energias para o progresso racional e a construção de uma sociedade mais justa e consciente, em vez de permanecerem aprisionados em crenças e conflitos que servem aos interesses dos deuses. Suas conclusões alinham-se com muitos dos estudos que realizo, incluindo as contribuições de Jem Val Allen, frequentemente mencionado em meus vídeos. Cito-o porque ele conseguiu conectar pontos que eu ainda não havia compreendido, preenchendo lacunas importantes. O trabalho de Freixedo não é superficial. Organizá-lo demandaria décadas. Suas obras destacam-se pela coerência em contraste com autores supostamente místicos, cujas ideias carecem de lógica e deixam lacunas evidentes. Seus estudos representam um avanço significativo em termos de esclarecimentos gerais. Longe de esgotar o tema, Freixedo abre um caminho promissor para quem deseja investigar a origem humana e sua história. Para mim, mais relevante que os detalhes sobre a origem ou a história é o contexto geral. Não importa de onde vieram os Anunnaki, qual espécie modificaram ou por quê, nem se ocorreram batalhas cósmicas que nos levaram a ser confinados na Terra, encarnados como humanos ou, antes, como outra espécie extraterrestre. Esses aspectos são secundários e não fundamentais para resolver a questão central da nossa busca. Como evoluir e transcender nossas limitações atuais, libertando-nos desta experiência complexa e sofrida. Alguns podem afirmar que a vida é maravilhosa e feliz, mas essa é uma visão limitada e momentânea. Para muitos, a vida é extremamente difícil, repleta de desafios básicos, como garantir alimentação, lidar com dores, deficiências físicas, a saudade de um filho, esposa ou marido, separados de forma violenta ou natural, e a incessante busca por recursos para sustentar a si mesmo ou aos seus. Às vezes, parecemos galinhas que passam o dia inteiro procurando comida. O envelhecimento é triste, limita-nos progressivamente, e o futuro parece se estreitar, roubando qualquer prazer da vida. Manter a saúde mental diante de tantos desafios não é fácil, e muitos sucumbem à depressão. Assim, manter o equilíbrio não é apenas uma forma de preservar a sanidade, mas não nos exime do sofrimento. Libertar-se dos apegos é uma tarefa diária, ou seus últimos dias podem se tornar uma tortura. Faça a vida valer a pena, cultive uma atitude positiva, mas, em última instância, o propósito é evoluir. O suicídio não é uma saída. Uma morte violenta imprimirá em sua consciência energética vibrações desarmônicas, lançando-a ao mais profundo umbral espiritual, de onde será difícil escapar por centenas de anos. Essa é a pior escolha possível. Portanto, busque manter a serenidade, cultivar alegria e esperança e dar propósito à sua vida. Seus esforços em prol de seus irmãos são parte essencial para sair deste ciclo de horrores. Dê seu like, compartilhe e comente. Até a próxima!